quiser falar com Deus, essa maravilha do acadêmico Gilberto Gil, com a gloriosa Elis Regina, uma música originalmente feita para o Roberto Carlos, mas o Roberto Carlos não quis gravar, porque disse que a relação dele com Deus é um pouco diferente. Cada um tem a sua, né? Depois ele até fez uma dele mesmo, né? Sobre o modo como ele fala com Deus. Eu prefiro a do Gilberto Gil, mas de qualquer modo, cada um fala com Deus do jeito que quer. Porque nós vamos falar de Deus hoje aqui, né? Eu nunca compreendi que as pessoas possam ter uma fé. Eu tenho fé, eu sou católico. Tem sinais aqui à minha volta. Aqui, tem um santinho, minha Nossa Senhora está por aqui. Eu nunca compreendi que se possa falar com Deus, que se possa querer Deus, e se possa viver uma vida, impor a si mesmo uma vida, ou querer impor aos outros uma vida, como se o diabo estivesse no comando, vale bem. E Bruno? Se é Deus que está no comando, e até posso compreender as primeiras determinações, quando a gente vai às origens históricas, né, desse Deus judaico, depois desse Deus revisto pelo cristianismo, e cada um tem as suas crenças, existem ali as normas, etc., para os propósitos a que se destina um povo ou outro, mas o fato é, o Deus do cristianismo, ele é necessariamente o Deus que se fez homem, e o Deus que se fez homem traz as marcas, as máculas, as falhas do homem, que, no entanto, haverão de ser perdoadas por Deus, e por isso ele unge seu filho que vira o cordeiro, que sacrificado nos salva. Essa é a mística profunda do cristianismo e, portanto, ligada essencialmente à ideia do perdão. Sem isso, não. E quando se fala em perdão, não quer dizer que você tem de conviver com gente de quem você não gosta, não é isso. Tem de ter a tolerância. Sem isso não há Deus cristão. Sem isso há só o triunfo da morte. Sem isso é só o Deus dos exércitos. Eu estou cansado de ver, quando eu estou cansado, assim, vou sair por aí. Não, estou dizendo cansado no sentido, provoca enfado assistir gente que fala em nome de Deus, tentando discriminar o outro, tentando destruir o outro, tentando botar o outro para baixo, tentando relegar o outro ao canto, tentando perseguir. Sim, a igreja fez isso durante muito tempo. As igrejas, as religiões. Não é? Mas existe uma concepção e um conceito e uma cultura de um Deus que abraça, de um Deus que não destrói, de um Deus que não é o Deus dos exércitos. Esse é o Deus cristão. Essa é a palavra de Cristo. Onde é que nos evangelhos há autorização para a morte e para a destruição? E mesmo que a gente fosse tentar submeter à luz da história, é claro que a religião ela se cruza com questões históricas, essa religião é apropriada, ela é usada, por exemplo, nos processos violentos de colonização, é tudo verdade. Mas nós temos hoje uma experiência humana vivida que nos permite entender esse Deus da generosidade.
Não é? Ah, e sem isso não há generosidade humana? Que bobagem! Há pessoas que são agnósticas, mesmo algumas ateias, que são coisas diferentes, porque o ateu tem uma certa militância na negação de Deus, o agnóstico apenas não participa, não aceita alguns fundamentos da religião, não tem relevância para ele. Mas há pessoas que praticam o humanismo mais respeitável. Em certo sentido, na minha visão de Deus, Voglio Bene Bruna, o ateu que pratica generosidades, o agnóstico que pratica generosidades, não sabe como ele é um dos melhores filhos de Deus. Porque esse sim, Voglio Bene, ele faz, eu me emociono de pensar nisso, porque ele faz sem esperar nada. Claro. Ele faz certo da finitude. E ainda assim faz. Deus está sumamente presente nesse ateu. Eu disse isso para um amigo meu ateu, que é de uma bondade extrema. E a gente conversava e dizia, não, eu não acredito em Deus. Eu falei, mas eu acredito em você. E Deus acredita em você. No Deus que eu vejo. Se é para a gente viver sob o signo do mal, sob o signo da violência, sob o signo da destruição, sob o signo da morte, então por que Deus? Então que se proclame o reino do diabo. Porque o Deus que não abraça não é Deus. O Deus que não perdoa não é Deus. O Deus que não se volta para os humildes não é Deus. O Deus que não se volta para os frágeis não é Deus. O Deus que não pensa políticas públicas para aqueles que mais precisam não é Deus. Sobretudo não é o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. É preciso entender profundamente essa mística religiosa. E por que você se emociona? Porque nisso está boa parte da nossa história. De ruim, Voglio Bene, de destruição, Bruna, mas também de coisa boa, de coisa generosa, de promessa. Sim. Eu adoro essa música do Gil, porque é aquele que quer chegar, falar com Deus e quer se despir de tanta coisa e porque não quer nenhum pressuposto, é como não querer nada. E ainda assim não compreender, porque há a dimensão da incompreensão mesmo. A fé não se transmite. Eu até costumo dizer, Bruna, que as pessoas não escolhem a fé escolhe as pessoas, de algum jeito. Né? Por que eu estou falando isso? Vocês acompanharam a episcopisa, né, da Catedral de Washington, na Catedral de Washington, que ela é de uma denominação, fazer um apelo ao Trump. Reinaldo, não tem bispa. Gente, assim, eu tenho certas coisas, né? Bispa em português é o nome de uma manga, tá? É um tipo de manga. O feminino de bispo é episcopisa, até porque bispo vem de episcopos, no grego, quer dizer vigia da fé, né? E, portanto, feminino... Ah, mas já se aceita. Eu não aceito, porque isso começou com uma denominação, aí denominações religiosas, começaram a inventar o negócio de bispa. Ah, mas então não pode ter bispa? Pode, é episcopisa. Ah, mas vou falar episcopisa, puta coisa complicada, não interessa, é episcopisa. Tem coisa que é complicada mesmo e acabou. Então, episcopisa. Ela mandou alguns recados ao Trump, profundos, profundamente cristão. E sabe o que o Trump quer agora, Voglio Bene? Quer que ela peça desculpas para ele. Sim. Quando o
Trump pede desculpas a esta senhora, nós vamos ver agora, ele está querendo que o cristianismo peça perdão a ele. Está querendo que o cristianismo peça perdão a ele. Vamos lá, vamos começar. O que a gente tem aí, vai. Donald Trump chamou de desagradável a episcopisa Marian Edgar Budge e exigiu desculpas por ela ter dito que o presidente estava semeando medo entre os imigrantes e as pessoas LGBTQIA+. A declaração da religiosa foi dada ontem durante a missa realizada na Catedral Nacional de Washington. Na sua própria rede social, Trump escreveu hoje o seguinte: a chamada episcopisa, escreveu Bishop, que falou na terça-feira no Serviço Nacional de Oração, é uma esquerdista radical que odeia Trump. Ela teve um tom desagradável, não foi convincente nem inteligente. Aí no sentido do inglês ele disse a chamada, a que se autodenomina, ele na verdade não a considera, exatamente, uma autoridade religiosa, e aí ele está querendo que se peça perdão, que ela peça perdão a ele. Mas pedir perdão a ele seria como se o cristianismo pedisse perdão a ele. Por quê? Afinal de contas, o que foi que a episcopisa falou? Vamos colocar na voz de Bruna Baroni o vídeo aí, vai lá. Milhões acreditaram no Senhor. E como o Senhor disse ontem à nação, o Senhor sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, eu lhe peço há crianças gays, lésbicas e transgênero em famílias democratas, republicanas e independentes e que temem por suas vidas. E as pessoas que colhem nossas plantações, limpam nossos escritórios, que trabalham em granjas e frigoríficos, que lavam a louça após comermos em restaurantes, e trabalham nos turnos à noite em hospitais, elas podem não ser cidadãs ou não ter a documentação adequada, mas a grande maioria dos imigrantes não é criminosa. Eles pagam impostos e são bons vizinhos. São membros fiéis de nossas igrejas, mesquitas e sinagogas, gurdwaras e templos. Eu peço que tenha misericórdia, Senhor Presidente, daqueles em nossa comunidade cujos filhos temem que seus pais sejam levados embora. E que o Senhor ajude aqueles que estão fugindo de zonas de guerra e de perseguição em suas próprias terras a encontrar compaixão e acolhimento aqui. Há o que é pedir perdão aí? Pedir perdão? Por isso? Porque ela lembra que os imigrantes fazem o serviço que os americanos já não querem fazer? Porque ela lembra que a população LGBTQIA+, é perseguida? Aliás, apareceu uma palavra aí que certamente pouca gente conhece, Gurdwara, que são os templos da religião Sikh, tá? Uma religião que nasceu no Punjab, na Índia. Momento cultural. A chance, se você já foi a Nova York, de ter pegado um táxi com um Sikh dirigindo, o que se vê pelo turbante que eles usam é imensa, e é o templo que eles têm. É o que está aí. Ele diz, não, essas pessoas são boas. Insisto, o que há de ofensivo nisso? Aí está o cristianismo. Esse é o cristianismo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Essa é a mensagem que está nos evangelhos. E não é essa, obviamente, a mensagem que está sendo passada pelo governo Trump. Mas quem é a episcopisa? Vai lá.
Marian Edgar Bud, de 65 anos, atua como líder espiritual de 86 congregações episcopais e 10 escolas episcopais no Distrito de Colômbia e 4 condados de Maryland, a primeira mulher eleita para essa posição. Antes de Washington, ela serviu em Minneapolis. A episcopisa escreveu livros com os títulos Como Aprendemos a Ser Corajosos, Momentos Decisivos na Vida e na Fé, Recebendo Jesus, O Caminho do Amor, e reunindo os fragmentos, a pregação como prática espiritual. Em junho de 2020, ela escreveu um artigo no jornal The New York Times criticando o então presidente por usar a polícia na repressão em meio aos protestos sobre a morte de George Floyd e o surgimento do movimento Black Lives Matter. É isso. E o Tilder, que ela fala no discurso dela, na verdade está falando dos filhos gays, né? Não das crianças gays, porque senão fica parecendo que ela está defendendo... Saiu aí, criança, filhos gays. Né? Senão fica parecendo que ela está defendendo, criança gay tem que estar... Não, estou falando dos filhos, né? Que muitas vezes são perseguidos, os pais veem seus filhos sendo perseguidos. É o caso de alguém pedir desculpa por isso? Não. E aqui eu quero dizer o seguinte, voglio bene, Bruna. Lembra o Mark Zuckerberg? Aquele que está sentindo falta de energia masculina? Sim. Né? Que eu faço brincadeira, está com saudade do vestiário. Né? De guerra, de brincadeira de pescotapa, né? De empurrão. Eu quero aplaudir aqui a energia feminina. Dessa religiosa. Olha que coisa linda, né? Uma mulher teve a coragem de, numa cerimônia oficial, de um grupo de igrejas que são ligadas ao anglicanismo, a Igreja da Inglaterra, de dizer ao presidente o que ele deveria ouvir. Vai adiantar? Não. Não por enquanto. Mas quem fala aos outros, quem prega, seja um pastor, liderança religiosa, uma liderança política, e em certo sentido o jornalismo, no sentido, porque eu faço, por exemplo, jornalismo opinativo, eu não posso mudar de opinião ao sabor de quem gosta de ouvir ou não gosta de ouvir. Eu tenho que ter clareza daquilo que eu quero. E não se pode desistir. É preciso que se insista, a despeito de muitas vezes a reação ser negativa. A questão é, qual é o princípio?